Próximo passo, o próximo tema, né, melhor dizendo, que eu gostaria de conversar com vocês era sobre a estilização de tabelas e formulários utilizando o CSS. Porém, o Bootstrap apresenta muito mais recursos para a gente estilizar esses elementos, né, elemento de tabela e elemento de formulário. E de uma forma muito mais otimizada, né, muito mais fácil da gente trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar por aqui o conteúdo do CSS e nós vamos iniciar o Bootstrap, tá ok? Bom, o que é o Bootstrap? O Bootstrap é um framework para criar sites responsivos e voltados a dispositivos móveis, né, mobile. O que é essa questão do framework? O framework é um conjunto de ferramentas que nos auxilia no desenvolvimento. Então você vai perceber aqui que ao longo da utilização do Bootstrap, uma única classe Bootstrap que você associa ao seu elemento, ela já vai ter ali um conjunto de regras CSS muito bem elaboradas. Isso dispensa você ter que escrever muitas regras para fazer um comportamento de uma única classe no Bootstrap. Então é aí que você vai ter o seu desenvolvimento muito mais otimizado. Ele tem alguns pré-requisitos, mas isso não vai ser nenhum problema para nós, né? Como jQuery ou Popper JS também, que são bibliotecas em JavaScript. Eu vou comentar um pouco sobre o CDN, porque é justamente através desses links, vamos dizer assim, que você consegue sanar os pré-requisitos e colocar o Bootstrap em ação aí no seu site. Né? O que vem a ser aí o CDN? Né? O CDN é uma forma de distribuição de conteúdo. Então, ao invés de você fazer o download do Bootstrap, do jQuery, do Popper e colocar lá na sua aplicação, nós vamos fazer uma referência a esses conteúdos, através do que é chamado CDN. O CDN é uma abreviação de Content Delivery Network, ou seja, é uma rede de distribuição de conteúdo. E aí nós vamos usar esse recurso para obter, além do Bootstrap, também os pré-requisitos necessários ao seu funcionamento. Para o Bootstrap poder trabalhar bem, ele exige o uso da notação do doctype HTML5. Sem isso, alguns estilos podem ficar incompleto, porque o Bootstrap necessita do HTML5 para ele poder funcionar corretamente com todos os recursos. Além disso, então, pré-requisito, o CDN, o doctype HTML5, nós precisamos acrescentar também a meta tag responsiva, ou seja, para falar que o site vai ser orientado ao dispositivo. Mas não é apenas ao dispositivo, né? Na verdade é ao tamanho da tela, ao tamanho do viewport que ele trata. Ou seja, como o Bootstrap tem uma abordagem mobile first, o que acontece? O conteúdo ele é otimizado para telas pequenas, né? Para telas de dispositivos móveis. À medida que o tamanho da tela vai aumentando, o código vai sendo otimizado em função do tamanho da tela. Então é assim que o Bootstrap vai trabalhar. Para isso funcionar direitinho, a gente precisa aí de uma meta tag responsiva, que eu vou mostrar para vocês qual é, e ela garante a renderização adequada, né, do seu layout em função do tamanho da tela. O Bootstrap, então, trabalha com o conceito de containers, né? A gente já viu que o container é uma área onde você inclui vários elementos. Então, os containers são os elementos de layout mais básicos do Bootstrap e são necessários quando usamos um sistema de grid padrão. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. O Bootstrap utiliza um sistema de grid, onde ele divide a tela em uma matriz. E nessa matriz a gente começa a estipular regiões para que nestas regiões a gente comece a inserir os conteúdos.
Então eu vou falar um pouco também, vou apresentar para vocês o sistema de grids do Bootstrap. Nesta questão do container, o Bootstrap tem duas grandes classes, né? A classe Container e a classe Container Fluid. Qual que é a diferença entre eles? A classe Container vai apresentar um container responsivo de largura fixa. Ou seja, as alterações do seu layout acontece a partir de uma largura máxima em função do tamanho da tela. Eu vou explicar melhor isso aqui porque talvez só na teoria fique um pouco confuso. Mas a grosso modo o que ele acontece? Ele divide a tela por saltos. Então ele estipula uma determinada região. Se a sua tela extrapola a largura limite do dispositivo, ele já assume que você está em outro modelo de tela, em outro dispositivo. E aí ele, de maneira abrupta, expande o container. O Container Fluid, não. Ele é responsivo, ocupando a todo instante 100% da largura da tela. Ou seja, ele é fluido, né? O que isso acontece? À medida que a tela aumenta e diminui, ele vai acompanhando, sem dar os saltos, como acontece aí com o container. Então vamos ver aqui um exemplo de como que a gente vai começar a utilizar o Bootstrap. Nós vamos perceber que a parte inicial agora do nosso site, né, o nosso esqueleto, ele vai ficar um pouco mais aprimorado, né? Porque além aqui agora da notação do doctype do HTML5, ó, essa notação indica que a página, que este documento vai ser um documento HTML5. Além disso, dentro da tag head da página, eu tenho a referência ao CDN do Bootstrap. E também a tag a tag que permite eu criar o layout responsivo, né? Que é a viewport. Tá, mas aí se pergunta, mas como é que eu vou saber essas coisas aí, né? Bom, aqui a gente faz uma consulta no W3 Schools, que ele contém bastante informação sobre o Bootstrap e várias outras tecnologias da web. Então convido você a vir aqui no W3 Schools, Learn Bootstrap. Nós vamos utilizar aí a versão mais nova do Bootstrap, então nós vamos ver aqui o Bootstrap 4. E aqui em Get Started, nós vamos ter o que nós precisamos para o Bootstrap funcionar. Então olha aqui, que legal. Nós temos o CDN do Bootstrap. Então é isso aqui que nós vamos copiar e colar lá para dentro da tag meta do seu site. Aqui ele vai fazer referência ao Bootstrap, ao jQuery, ao Popper.js, etc. Ele nos mostra também como deverá ser aqui, então, minimamente o esqueleto do seu site, exceto que aqui está faltando a tag body, ele não colocou, e nem a tag title, né? Então, é o mínimo do mínimo mesmo aqui para o Bootstrap 4 funcionar bem. Então, os nossos sites vão começar a ter essa estrutura, além daquelas que a gente já viu. E aqui a necessidade da meta tag responsiva para funcionar de maneira adequada os recursos do Bootstrap. Então, feito isso, nós vamos apresentar essas duas classes aqui, o Container e o Container Fluid. Então, vamos ver aqui. Então, essa parte inicial, o que nós fizemos? Fizemos a referência ao Bootstrap e incluímos a meta tag responsiva. Se você observar, eu tenho um arquivo extra aqui, CSS. Esse foi eu que criei.
eu chamei de layout CSS para colocar algumas particularidades, tá? Então é possível fazer isso. Você utiliza todos os recursos do Bootstrap e ainda consegue personalizar com um arquivo CSS seu, né? Da maneira que você achar mais adequada. Então, para mostrar essa classe aí, a diferença entre o container e o container fluid, o que eu fiz? Eu criei uma estrutura mínima, HTML. Essa parte aqui do arquivo é continuação dessa, viu, gente? Então aqui eu fui até o head, finalizei, né, a tag head, agora eu inicio a tag body. O que eu tenho aqui? Eu tenho os containers, container e o container fluid. Como que vai funcionar? Nós vamos então estruturar a área onde eu quero apresentar o conteúdo para o usuário, utilizando divs. E nessas divs eu vou associá-las às determinadas classes do Bootstrap. Então esse curso de Bootstrap ele vai consistir em quê? Em entender o funcionamento do Bootstrap, de maneira muito especial o sistema de grid, entender como o layout ele é reestruturado em função do tamanho da tela, que aí é o layout responsivo, e entender um pouco, conhecer um pouco as classes pré-definidas do Bootstrap. Então eu retomo aqui o conceito de div e o conceito de class, só que agora essa classe aqui, ó, container, não é uma classe nossa, é uma classe do Bootstrap. E ela já tem um conjunto de regras CSS que definem essa classe container. É nesse sentido que o Bootstrap vai vir nos auxiliar, facilitando e muito o desenvolvimento do layout dos nossos sites. Então aqui eu tenho uma div da classe container e dentro dessa div da classe container eu coloquei uma div minha, né, que eu coloquei ela com ID, que chamei também de container, e o conteúdo deste elemento, dessa div, é container. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu quero demonstrar a classe container do Bootstrap. E fiz a mesma coisa com o container fluid. Eu criei uma div, né, pulei uma linha para os dois containers não ficar grudados um no outro. Poderia ter feito de outra forma, poderia ter colocado margem, né, margem top aqui ou margem bottom aqui. Enfim, dá para fazer de um monte de jeito diferente, mas eu vou apresentar a coisa em partes, né, em módulos, porque senão fica muita informação. Então pulei uma linha, iniciei uma outra div. Essa div, por sua vez, é da classe container fluid. Mais uma vez, essa classe é uma classe já definida pelo Bootstrap. E uma div id container, esse container que fui eu que defini em um arquivo CSS à parte, que é este meu arquivo CSS aqui, ó, o layout.css. Dentro dela tem uma div id container. O que tem nessa div? O conteúdo container fluid, para demonstrar que essa div aqui, a segunda div, é da classe container fluid. Como que está definido esse ID? É só para a gente visualizar a div. Porque, lembrando, ela não tem borda, ela não vai ter conteúdo, ela não tem nada. Então, para eu enxergar melhor a div, eu coloquei um conjunto de regras CSS aqui, ó. Então, nesse identificador container meu, o que eu defini? A cor de fundo prata, a largura dele é 200 pixels, tem um padding top de 90 pixels, texto alinhado de forma centralizada e a fonte está em negrito. Então tudo isso aqui eu fiz para demonstrar para vocês essa diferença aqui, ó, do container e do container fluid. Vamos ver qual que é a diferença, ó. À medida que eu aumento a minha tela, nós podemos perceber que o container fluid
ele vai acompanhar o tamanho da tela, independente do seu tamanho. Já o container, ele tem um tamanho fixo em função do tamanho da tela. Eu vou apresentar também para vocês esses tamanhos, né, essas pontuações, os breakpoints, tudo certinho. Mas olha só, aqui em telas muito grandes, essa é a área máxima do container. E aqui essa é a área do container fluid, que é a tela inteira. À medida que eu vou diminuindo a tela, repara que o container ainda não mudou o seu tamanho, o container fluid está adaptando, está sendo adaptado, né, ao tamanho da tela. Vamos ver, estou diminuindo lentamente para a gente perceber a diferença. Ah, mudou. Então aqui, ó, eu cheguei no limite de uma tela grande, vamos dizer assim. E a partir de agora, eu estou numa tela média. Então, numa tela média, o container fluid permaneceu aí se ajustando ao tamanho máximo da tela, mas o container deu um salto, né? Ele estava ocupando aí uma dimensão maior e diminuindo um pouquinho a tela, ele já se reestruturou, já se redimensionou para ocupar agora uma nova dimensão máxima. E é esse comportamento que nós vamos observando. Então, quando a tela diminui mais um pouco, o que vai acontecer com o container? Aqui eu estou numa tela pequena, ó. Então ele já se auto-redimensionou por salto, né? Não foi de maneira suave, igual é o container fluid, ó. E vai chegar um momento onde eu estou numa tela muito pequena, e aí o comportamento dele vai ser semelhante ao do container fluid, né? Então aqui eu estou numa tela de um celular, por exemplo. É uma tela muito pequena. Aí, para telas menores do que alguns tamanhos, esse vai ser o comportamento dele, né? Porque a tela aqui já está minúscula. Então essa é a diferença do container e do container fluid. Eu convido você a fazer essa prática, apesar de não estar sendo pedido aqui, mas eu convido você a implementar esse pedaço aqui, ó, do código, para você verificar a diferença do container fluid e para você também já ir se acostumando a essa questão aqui de estruturar a sua página HTML utilizando esse conjunto de divs. Nós vamos utilizar bastante divs. Aqui dentro, gente, da div, eu posso ter também vários outros elementos HTML. Posso ter cabeçalhos, parágrafos, os links, listas, formulários. Isso aqui eu estou estruturando as áreas onde eu vou colocar a informação. Bom, esses saltos que a gente observa aqui na classe container, ó, que de repente ela já muda o seu tamanho, né, de maneira brusca, né, não faz a coisa de forma suave. Isso é feito em função do que nós chamamos dos breakpoints. O breakpoint, ele é baseado na largura da sua tela, né, na largura da área de visualização. E é isso que permite redimensionar o layout conforme muda o tamanho da tela. Então aqui que está o comportamento do container e também de diversos outros elementos que nós vamos ver do Bootstrap. Então, ó, para telas muito pequenas, telas de 576 pixels, telas, quer dizer, menores, né, que 576 pixels, eu não vou ter essa questão aqui de largura máxima do container. Por quê? Porque a tela já é muito pequena. Nesse sentido, a largura máxima vai ser a própria largura da tela.
é o comportamento que nós observamos aqui, ó. Aqui eu estou numa tela muito pequena, então a largura máxima do container, ó, é o tamanho da largura da tela. Agora, quando eu passo de telas acima, né, de 576 pixels, ó, eu já estou assumindo então que a partir daqui eu tenho uma tela pequena. Uma tela pequena, o meu container vai possuir uma largura máxima de 540 pixels. Sendo assim, deixa eu passar isso aqui para cá que fica melhor para a gente acompanhar. Ó. Sendo assim, o que acontece? Aqui eu saio de uma tela muito pequena e entro numa tela pequena. Ó. Pronto. Então aqui eu imaginei que essa dimensão é maior do que 576 pixels de tela e por isso esse container ocupa 540 pixels. E ele vai continuar com este tamanho enquanto o tamanho da tela for menor que 768. Então o container vai continuar com esse tamanho, ó, mesmo se a tela aumenta um pouco. Olha lá, o container não mudou o seu tamanho. Quando a tela passar a ser maior que 768, o container muda a sua dimensão. Então agora a largura máxima do container, que antes era 540 pixels, eu aumentei, estou numa tela um pouco maior, então agora a dimensão do container passa a ser 720 pixels. A sua dimensão máxima. E permanece assim enquanto o tamanho da tela for menor que 992 pixels. Então aqui eu estou imaginando um tablet, por exemplo. Então, por exemplo, ó, aqui eu estou no celular, de repente aqui eu passei para um tablet, ó. Estou num tablet até aqui. Aqui eu passei para um computador, né, uma tela aí de 13 polegadas, por exemplo. 15, 13. Então, o tamanho máximo dos containers é 720 pixels. A partir de 992, ele assume que a tela é uma tela grande e o tamanho máximo do container, lá, já aumentou, será 960 pixels. Permanecendo assim, enquanto o tamanho dessa tela for menor que 1200 pixels. Então aqui a largura máxima desse container, ó, é 960. Estou imaginando uma tela grande. E a partir de agora, ó, eu estou numa tela maior que 1200 pixels de área. Sendo assim, a largura máxima desse container vai ser 1140 pixels. E vai ser assim para qualquer tela maior do que 1200 pixels. Então, ó, independente agora do tamanho dessa tela, essa vai ser sempre a largura máxima do container, 1140 pixels. Gente, é claro que você não precisa memorizar isso, né? É só para entender o comportamento dessa classe container. O container fluid parece que é até mais fácil de ser entendido, né? Ele acompanha o tamanho da tela. De forma que proporcional, né? De forma suave, fluida. Bom, entendido o breakpoint, você já está vendo aqui que eu tenho... Não é uma figura isso aqui, viu, gente? Um conjunto de divs alinhadas. Olha que coisa interessante. Nós aprendemos que a div é um elemento de bloco. Ou seja, a div ela ocupa todo o tamanho da tela. Com o Bootstrap e o seu sistema de grid, eu consegui colocar nesta primeira linha, ó, 3 divs, uma após a outra. Na linha de baixo eu consegui colocar 4 divs. Na outra, ó, mais 3 e 3. E uma coisa interessante, você percebeu também que ela tem tamanhos diferentes. Por que isso acontece? Por causa, né, graças ao sistema de grid do Bootstrap. Então, além dos containers, que eu vi aqui, né, esses dois,
o container float, eu posso utilizar linhas e colunas para poder o quê? Criar layouts responsivos complexos. O que nós devemos observar? Tem umas pequenas regrinhas. As linhas definem as divisões horizontais. Então aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma linha, o segundo aqui também é uma linha, tudo que está com 3, aqui 4, 2 e 6 é uma outra linha, e assim por diante. As linhas devem ficar dentro do container. O seu layout pode ter quantas linhas for necessárias. E você ainda pode colocar linhas dentro de linhas. E as linhas sempre ficam uma abaixo da outra. Ok, então isso aqui está fácil de entender, né? Eu tenho uma linha e etc. As linhas podem ser divididas em colunas, igual eu fiz aqui, ó. Então a palavra, a classe do Bootstrap utilizada para você criar uma linha é a classe row. A classe do Bootstrap para você utilizar colunas é a classe column. As colunas devem sempre estar dentro das linhas. Então elas definem espaços nas linhas, nos quais eu posso colocar diversos outros elementos HTML. Para criar uma coluna, você pode criar uma div com os prefixos pré-definidos pelo Bootstrap. Isso aqui eu vou apresentar na próxima aula, tá? Quais são esses prefixos pré-definidos? Porque esses prefixos pré-definidos permitem fazer o seguinte. Vamos imaginar que aqui, ó, vamos imaginar não, né? Vamos verificar que aqui nessa segunda linha eu tenho 4 colunas. Mas se a tela fosse muito pequena no celular, talvez isso aqui, a informação ia ficar muito apertada, ó, muito pequena. Então eu podia quebrar isso aqui, colocar uma embaixo da outra, ocupando todo o espaço da tela. Se eu tivesse uma tela um pouco maior, num tablet, por exemplo, eu poderia quebrar em duas. Então eu apresentaria essa linha com 2 colunas, ocupando todo o espaço, e na linha de baixo essas outras duas colunas, ocupando todo o espaço da linha. Para que isso? Para facilitar a visualização para o usuário. Porque se o usuário está num computador grande, é fácil de ler o que está aqui dentro. Mas se essa página estiver sendo carregada no celular, vai ficar muito pequena a informação. Então é melhor eu apresentar de outro jeito. E é este outro jeito que é definido aqui com os prefixos. Então nós vamos ver isso aqui em outra aula. Algo importantíssimo que você precisa prestar muita atenção. Eu coloquei os números aqui justamente para você, que é um bom observador, verificar que a soma desses números não pode ultrapassar 12. Por que isso? Porque é a regra do sistema de grid do Bootstrap. Ele divide a área da sua tela em 12 colunas. E você pode agrupar essas colunas da maneira que você quiser. Então aqui, ó, essa div está ocupando 3 colunas, essa div ocupa 8 e essa div está ocupando 1. Se você somar tudo, dá 12. Essa div aqui tem 4 colunas, cada coluna ocupa, tem 4 divs e cada div ocupa 3 colunas. E aí você pode fazer a combinação que você quiser dessas colunas, para você poder fazer então o seu layout. Detalhe, se extrapolar o número de colunas, ele passa para a linha de baixo. E aí quando isso acontece, o seu layout já não vai ficar muito legal, porque talvez não é isso que você está imaginando. Mas aí você não tomou cuidado, né? Não tomou essa atenção, extrapolou o número 12 e aí deu uma quebra no seu layout. Então eu gostaria de chamar a atenção para isso, tá? Como que eu vou definir então esse layout, né? Com esse tanto de coluna, falar que a div ocupa X colunas e assim por diante?
E mais ainda, né, como que eu coloco uma div ao lado da outra, sendo que a div é elemento de bloco? Vamos ver? Olha aqui, que legal. Dentro da classe container, dentro de um container, eu vou aumentar aqui agora um pouco para ficar melhor para a gente visualizar, embora esse material eu vou deixar disponível lá no Ava. Dentro da classe container, eu tenho uma div de linha, ó, uma div da classe row. Essa classe é uma classe já definida no Bootstrap. Na classe row, então nesta linha, ó, eu vou criar os elementos de coluna. Então as divs da classe col são colunas desta linha. E o espaçamento que elas devem ocupar? Basta você colocar traço e o número que indica quantas colunas essa div vai ocupar. Muito fácil, não é? Então aqui eu estou falando que essa div é da classe col-4. Ou seja, essa div vai ocupar no sistema de grid 4 colunas. Ainda na mesma linha, ó, repara que eu estou dentro dessa div row, eu criei uma outra div, que coisa interessante, o elemento de bloco, mas como estão na mesma linha, vão ser exibidas em formas de coluna, uma ao lado da outra, também da classe col4. E fiz isso também para a última div. Então, nesta primeira linha, todas as divs ocupam o espaço de 4 colunas. Ou seja, preenchi toda a linha, ocupando as 12 posições disponíveis. E esse ID grid? Este ID grid está numa classe CSS minha, que eu defini, justamente para estilizar o fundo aqui, né? Então, ó, coloquei esse background, essa cor de fundo, aumentei a largura da linha para ficar melhor para a gente ver, coloquei uma borda, centralizei o texto e pus um padding de 40 pixels. Então, isso aqui é meu, personalizado, e isso aqui é do Bootstrap. A linha de baixo, ó, o que eu fiz? Criei uma nova div da classe row, ó, e dentro desta linha eu acrescentei 4 colunas, cada coluna dentro de um elemento div. Esta div da classe col3, ou seja, indicando que essa div irá ocupar o espaço de 3 colunas e assim por diante, em todas as outras. Então aqui eu tenho a divisão de 4 divs, cada uma ocupando o espaço de 3 colunas. Próxima linha, ó, aqui já está diferente, né, a distribuição. Não tem segredo, gente. Cria-se uma nova linha, ó, e acrescenta as divs e você vai colocar as respectivas numerações. Então a primeira div ocupa um espaço de 4 colunas. A segunda div está ocupando um espaço de 2 colunas, ó, e a terceira ocupando um espaço de 6 colunas. E para finalizar o exemplo, a última div da classe row possui a primeira div ocupando o espaço de 3 colunas, a segunda div ocupando o espaço de 8 colunas e a última div ocupando o espaço de 1 coluna. Este comportamento ele vai ser observado independente do tamanho da tela do dispositivo, porque eu ainda não estou tratando isso, tá? Tarefa. Conhecendo agora os sistemas de grid, eu quero que você crie um layout desse jeito aqui, ó. Você vai criar aqui a sua primeira linha ocupando toda a página, depois dividido em 4, em 2 e em 2. 2 com tamanho igual e esses 2 com tamanho diferente.
Para você fazer isso, além do sistema de grid do Bootstrap, você pode definir um arquivo CSS extra, como eu fiz aqui, ó, para definir as suas regras de estilização dos elementos. Quais regras? Bom, colocar uma cor de fundo aqui nessa div, nas outras colocar a cor de fundo um cinza bem clarinho, né? Colocar a borda nas caixas, os cantos arredondados, ó, você repara aí que os cantos estão arredondados. Tem uma margem aqui em cima, porque senão isso aqui ia ficar grudado aqui, igual tá este exemplo, ó. Senão a linha de baixo fica colada no de cima, então aqui tem uma margem. Então eu convido você a desenvolver esse layout aí como prática dessa aula. Bom trabalho para vocês aí, pessoal, e até a próxima aula.